Aquele sobre os livros que li, os que estou lendo e os que ainda lerei. E o que eu estou relendo também. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem, está bem, amor? Ótimo. Eu estou maravilhoso, estou um pouco cansado, mas firme e forte, né? Final de semana, semanas aí estão meio loucura, meio corrida, final de ano chegando, muitas leituras se atropelando, Halloween, coisa e tal, projetos literários ficando pela metade, outros sendo construídos, mas o que importa é que continuamos lendo, certo? E o vídeo de hoje é como se fosse uma atualização das minhas leituras, né? Então é um vídeo sem roteiro, é um vídeo mais simples, mais rápido, que vocês poderiam até acusar como preguiça de montar um belo roteiro ou pensar num vídeo melhor. Vocês estariam errados, calem a boca, não tem nada disso. É uma conversa sobre aquele assunto que a gente tanto gosta, é uma conversa sobre livros. Se vocês estão ouvindo um barulho de plástico, não é a prova do Enem, não é ninguém abrindo salgadinho. É a Nanda aqui do lado abrindo biscoitinho cream cracker. Termine. Não teve o dia inteiro para abrir o cream cracker dela, né? Biscoitinhos devidamente retirados de seu pacote. Vamos então falar dos livros Vamos começar pelos livros que eu li recentemente, né? Se você é um amigo do canal, há pelo menos 2, 3 semanas, você deve ter visto o vídeo em que eu apresentei os livros que a gente pegou na Bienal, né? Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, maravilhosa, cidade do Cristo Redentor. E a cidade da Bienal. Então a gente pegou alguns livrinhos lá, não foram grandes coisas, mas pegamos livros que nos surpreenderam. Para começo de conversa, não vou falar muito sobre ele. Tem esse cara aqui, o box de Duna, né? Se você assistiu o vídeo anterior, fiz uma resenha completinha da primeira trilogia, né? Não dei grandes detalhes sobre o enredo, mas dei um grande panorama sobre a história, sobre a construção do universo. Então, veja o vídeo anterior, não vou falar dele hoje. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre Tempo Estranho, do Joe Hill, filho de Reizinho. Não sabemos. Sei que aqui nós temos 4 novelas, segundo o próprio Joe Hill, são 4 romances curtos. Eu acho que, na verdade, ele está enganado. Não são romances curtos, são contos longos. Por que eu digo que aqui são contos longos? Porque ele vai direto ao ponto, mas enrola. Essa é a diferença. Porque um romance curto, você não necessariamente vai direto ao ponto, você tem uma narrativa mais rápida, mas você vai construindo os personagens, o enredo com um pouco mais de calma. Aqui não. Aqui ele entrega direto, o início do plot já tá todo entregue pra você, só que geralmente, pelo menos eu senti isso em todos os contos, ele dá uma enrolada na metade ali. Então eu senti em todos eles, isso é unânime, em todos os contos. Até no primeiro? Até no primeiro eu senti que chega a um ponto que ele diminui a velocidade. O primeiro conto é instantâneo, é sobre um garoto que descobre um ladrão de memórias que usa como arma uma câmera fotográfica. É um conto excelente, eu adorei o conto. O segundo conto se chama Carregado, é uma grande discussão sobre armamento, segundo o Joe Hill. Foi a tentativa dele de entender o tesão nacional dos Estados Unidos pelo porte de arma, porque os caras lá parecem que amam esse negócio, né? Então ele escreveu uma história sobre um segurança de shopping que se vê ali numa ocasião em que ele usa a arma dele, né? Então é uma história bem polêmica, uma história bem complexa e eu gostei muito. Eu acho que é a minha favorita aqui dentre as 4. É a que eu mais gostei, ela é bem impactante. Tem um final agridoce, eu não sei o que pensar muito bem do final, mas é uma história muito bem conduzida, mas é aquilo. Você já sabe o enredo do que se trata logo no começo, tem uma barrigada ali na metade, mas ainda assim, é uma história muito boa. A terceira história, um conto longo chamado Nas Alturas, todo ilustrado o livro, tem várias ilustrações no início e no fim das histórias, e aqui nós temos a história de um cara que foi com um cagaço pra agradar a menina que ele tava afim, resolveu pular de paraquedas, e ele tá lá na casa do cacete, ele vê uma nuvem meio engraçada no voo, aí ele pula, em vez de cair no chão, ele cai na nuvem. É a história desse cara numa nuvem, em cima da nuvem. É uma história viajada pra caramba. Ela tem um ar meio poético, porque as nuvens representam desejos atendidos desse cara. Então é uma história muito simbólica. Mas eu acho, de novo, tem um problema de ritmo. Mas ela é muito boa, cara. É uma história bem legal e tal. O meu problema maior mesmo é em relação ao ritmo. Mas essa é uma história mais intimista, digamos. Ela tem muitos flashbacks. Você vai entender o que se passa na cabeça desse cara. Então, como eu disse, né? Você já tá lá no avião, começo da história, você tá pulando, no meio tem flashback, volta, vai explicar uma coisa ou outra, vai construindo os personagens, então é um pouco mais lento, mas nessa história essa lentidão é a que mais faz sentido. Então é uma boa história, bem legal mesmo, e ela é bem tocante.
sabe? Então é uma história que eu gostei bastante, indico, tá? Mas ainda não ganha da segunda. E a última história, nós temos Chuva. É a história de uma cidade, de um país, de um mundo em que começa a chover prego, chover lâminas de ouro, de prata, sei lá o que, começa a matar a galera. Então é uma história apocalíptica, muito interessante. Segundo o próprio Joe Hill, isso aqui é quase uma paródia de uma história que ele escreveu, que também é pós-apocalíptica, da galera que começa a entrar em combustão espontânea. Esse livro aqui é um livro que eu já li, é muito interessante, não é o melhor livro do Joe Hill pra mim, mas é ele fazendo uma piada desse tipo de história pós-apocalíptica e tal. Esse aqui é o conto que tem reviravolta, então pra quem gosta de reviravolta, o último conto tem. E a gente finaliza, então, qualquer dia eu faço talvez uma resenha mais completa, abordando cada aspecto desse livro aqui, mas é uma antologia de contos bem interessantes, tem um problema de ritmo e tal, mas é mais ou menos isso. Esse foi o livro que eu li agora no mês passado, eu dou tipo umas 3,5 estrelas. Não mudou minha vida, mas foi um ótimo passatempo, né? Já vale, né? Foi super baratinho também, então melhor ainda. Segundo livro que eu resolvi trazer para essa listinha que não tem nenhuma regra, né? Nós estamos falando de um livro que eu estou lendo no momento. Não sei vocês, quem aí lê mais de um livro simultaneamente? Eu estou fazendo essa cagada, não gosto dela, mas acalhou aí, aconteceu de eu estar lendo mais de um livro no momento. E o que eu estou lendo, então, um deles é A Paciente Silenciosa, também peguei lá na Bienal, né? E a Nanda já leu, ela adorou. Estou lendo, tô na página 170, por aí, e tem algumas coisas a dizer sobre essa história. É sobre uma mulher que supostamente matou o marido, e depois desse assassinato brutal, né, ela ficou em silêncio, ela não fala nada, ela foi até internada num lugar lá para pessoas com problemas mentais, e ela fica em silêncio. E daí nós temos o protagonista, né, que é um psiquiatra, alguma coisa assim, e ele vai lá, ele tem um interesse muito grande no caso dela, e ele mexe até uns pauzinhos para conseguir trabalhar nesse lugar, para poder atender a ela, para conversar com ela, para tentar extrair a verdade dela, alguma coisa assim. E não tô gostando muito, não. Eu gosto do mistério, o mistério é bem trabalhado, mas a escrita desse cara é ruim. É uma escrita rasa, é uma escrita cômica às vezes, quando não deveria ser, e tem umas frases assim horrorosas e tal. Se eu fosse fazer uma resenha, eu traria a cada página um exemplo de uma frase meio engraçada, meio estranha que ele colocou aqui. O ritmo é bom, o mistério é instigante, só que eu sinto uma falta de profundidade na escrita mesmo. Ele não falta de estilo, querendo ser chato agora. Falta estilo nesse cara, eu não sei, ó. Por ser um romance de estreia, não sei, ele é cinematográfico, dá pra ver assim as cenas, ele desenha a estética da cena muito bem, mas eu sinto um vazio nas cenas. Então, eu gosto do mistério, mas a escrita me pegou um pouco. Cara, eu não... Pode ser coisa da tradução? Acho que não. Não boto minha mão no fogo. O lance é que, embora tenha um bom mistério, a escrita tá sendo um problema pra mim, assim. Tem coisas que os personagens, eles agem de uma maneira um pouco estranha de vez em quando. O cara parece que a única referência de psicologia da vida dele é Freud, então ele só fala de Freud e a cada momento ele tem que falar sobre um trauma com o pai. Então tudo gira em torno disso, então enfim, né? É uma história meio esquisita em alguns momentos, mas o mistério é muito bom. Se me surpreender muito no final, a reviravolta for foda, pelo que eu sei tem uma grande reviravolta no final, talvez até valha aí um vídeo de resenha depois, mas a princípio não vai rolar não. Em um dos vídeos anteriores eu trouxe à tona um debate muito polêmico aqui no canal, que dividiu várias opiniões aí nos comentários, vocês discutiram, e a discussão nunca encerrou, porque é um assunto complexo. Eu trouxe à tona sobre o livro do cocô. O que é o livro do cocô? É aquele livrinho que você leva pro banheiro e que ele serve maravilhosamente pra uma bela de uma cagada, né? Então eu resolvi, como tem muito livro pra ler aqui em casa, eu resolvi eleger esse carinha aqui como o meu livro do cocô. Então é o único momento que eu tô lendo ele. Quer dizer que o livro é uma merda? Pelo contrário, não é uma merda, tô gostando muito, muito interessante. Aqui temos um exemplo de uma escrita boa, que eu tô curtindo, e nós estamos falando, já falei desse livro antes, do Louco por Livros. Esse livro é engraçado, ele é interessante, é quase um romance, né? E é sobre, lembra daquele clichê, né? Nós temos o cara que é casado, o namorado de uma mulher que inferniza ele, coisa e tal, e eles têm uma grande carreira na cidade grande, e ele vai pro interior a trabalho, ele conhece a filha do dono do hotel de beira da estrada, tal, que vivem uma vida muito simples, muito pacata,
psicopata e ele se apaixona pela filha do cara e ele abandona a mulher lá na cidade grande. Essa história é sob o ponto de vista da mulher que ficou abandonada. Então é uma quebra de clichê, ainda que use o clichê de uma maneira meio engraçada. E é sobre uma mulher que é uma editora. Ela lê livros, ela aprova livros, ela lê os livros e envia os livros para aprovação e tal. E pelo começo que eu já dei, tô na página 40 por aí, tem um cara que já começou a ter uma birra com ela, ele é tipo o chefe dela, e ela mandou um livro para ele e ele não gostou do livro que ela mandou. E eles não se bicam muito, pelo que eu tô sentindo, eu posso estar enganado, parece um exemplo de enemies to lovers. Então pra quem gosta desse gênero aí, né? Você gosta, amor? Então é uma boa pedida pra quem gosta. Não sei se é isso, tá? Porque Nossa, se não for, eu vou ficar tão decepcionada. Porque depois dessa cena, ela tem uma irmã e elas estão meio desconectadas. Ela e a irmã sempre tiveram uma relação muito próxima e tal. E depois que a mãe delas morreu e agora a irmã tá grávida. E elas meio que se desconectaram, coisa e tal. E elas vão fazer uma viagem pra uma cidadezinha de interior. As duas juntas. E elas estão com uma listinha de coisas a fazer. Uma fala, mudar o visual, ir pra praia, sei lá. Então ela deve conhecer o cara aí. Pode ser também. E outro lá fala, ter 2 encontros. Como a irmã, ela tá grávida, ela é casada, então é a protagonista que vai ter um encontro com alguém lá. Então talvez seja isso também, né? Talvez ela nem tenha um romance com outro cara. Enfim, tô no comecinho, tô gostando. Daqui umas 5 cagadinhas, acho que eu termino ele. Enfim, eu acho que é uma boa indicação pra quem gosta de um romance. Ainda falando de romance, estamos falando de uma autora hypada. Uma autora polêmica que todo mundo gosta, que ela é um sucesso no TikTok e no mundo, né? Saíram várias edições do livro, deu tanto sucesso que fizeram uma edição até menorzinha do livro. Falam muito bem, mas também falam muito mal. E é por isso que eu quero conhecer. Estamos falando da Colleen Hoover e Verity, né? Esse aí é thriller. É um thriller, não é um romance, é um thriller. Então, não faço um pingo de ideias do que se trata esse livro aqui. Ganhei emprestado de um amigo, então ele disse que é maravilhoso, é o melhor livro que ele leu na vida dele. Então, eu desconfio pelo histórico de leituras desse meu camarada, ele é horroroso, não manja nada de livro. Então, mas assim, muita gente concorda com ele, muita gente fala que esse é um ótimo livro, né? Nós dois temos interesse de conhecer. É a porta de entrada para Colleen Hoover, eu vejo que muita gente começa por esse livro aqui, depois vai pro... É curioso, né? Porque esse é o thriller e o resto é majoritariamente romance, né? Distintamente sinistro, com um verdadeiro toque de Colleen Hoover. Por anos esperei um thriller como esse. Porra, parece ser bom. Vamos Então, ver, né? se for bom mesmo, vou fazer uma resenha, hein? Não tem nada a ver com o nicho do canal. Tem, né? Thriller, né? Então eu vou trazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Dizem que é muito bom, vamos ver se é verdade. Um outro livro, e esse aqui, cara, eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas já conheço o autor, conheço por cima o autor, já li um negocinho dele. E nós estamos falando de Assombro. Alguém já ouviu falar desse livro? Estamos falando desse livro aqui, Assombro, do Chuck Palahniuk. Não sei se vocês já conhecem esse livro, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em Clube da Luta, que é um grande sucesso cinematográfico, né? Uma coisa aí que abalou multidões. É do mesmo autor. Eu nunca li o Clube da Luta, assisti o filme, gosto muito do filme e tô muito interessado em ler esse Assombro. Eu nem comecei, tá na categoria dos que ainda lerei, porque se trata de um grupo de escritores que recebeu um chamado. Eles que estão com bloqueio criativo, que estão com dificuldade de se concentrar nas suas histórias, vocês têm um grande convite agora. Vamos para chalé, vamos fazer um acampamento, vamos nos reunir em um retiro apenas para escritores, todos reunidos focados em escrever as suas histórias. Então, tem um conceito muito interessante. Eu gosto de histórias que falam sobre escritores, então me parece ter um conceito muito interessante. Esse livro aqui foi a Nanda que pegou na biblioteca para mim, porque ela estava lá de passeio na biblioteca. Ela acabou pegando para ela A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holly Black, né, amor? Maravilhosa. Dizem que é muito bom, fantasia, não sei do que se trata esse livro aqui. Ela pegou esse livro e trouxe pra mim um Assombro, porque sabe que eu gosto dessas coisas, né? Então, só que eu tenho um problema com esse escritor aqui. Eu já li um conto dele, um presente nessa antologia do Dark Side aqui, ó. E eu detestei a escrita do cara. Eu achei a escrita muito psicodélica, bagunçada, cheia de elemento na frase, assim, com uns fluxos de consciência super loucos e tal. Então, não gostei tanto lá, mas vamos ver aqui. A gente vai fazer alguns... Talvez a gente faça até um vlog de leitura, porque é um bom livro pro Halloween, né? Porque parece que é de um suspense, um terrorzinho e tal. Os dois livros, né? Então talvez a gente faça um vlog de leitura, nós dois aqui, né? Conjunto. E daí vocês vão saber mais sobre as nossas opiniões sobre esses dois livros. Ainda falando sobre a vibe de Halloween, vamos falar de terror, vamos falar de um dos meus autores favoritos da vida. E não é um livro que vou ler,
Na verdade, eu vou reler esse livro. Então falamos de livros que eu li, livros que estou lendo, que vou ler, e estou falando agora do Edgar Allan Poe, volume 1, Medo Clássico, livro que estou relendo. Por que estou relendo? Porque essas semanas agora saiu a adaptação da Netflix da Queda da Casa de Usher. Já assistimos a série, maravilhosa, tenho muita coisa a dizer sobre essa série. Quem assistiu a série, quem tem interesse, comente aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo específico sobre essa série, destrinchando episódio a episódio. Se vocês tiverem interesse de conhecer, saber um pouquinho as minhas opiniões sobre a série, deixa nos comentários. Mas enfim, estou lendo esse livro, estou relendo vários contos interessantes aqui. Tô lendo meio, não tô lendo na ordem, né? Comecei pela Queda da Casa de Usher, Assassinatos da Rua Morgue, enfim, tô fazendo minha leitura Escaravelho de Ouro, várias histórias. Gosto muito dessa antologia e acho que pra quem quer acompanhar a série, é esse volume aqui. Se você pegar esse livro, você vai ter todos os, pelo menos os principais da adaptação, né? O Baile da Morte Vermelha, enfim, são contos que eu adoro, já falei sobre eles ali nesse vídeo aqui, sobre meus autores favoritos. Então é uma releitura que eu tô fazendo por conta da série, pra refrescar a memória e, claro, pra trazer esse vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Então é um livro que eu super indico. O Edgar Allan Poe é um poeta, tanto na prosa quanto na poesia, então ele é um cara foda, que merece ser lido até hoje e daqui 50 anos também. Então leiam esse livro e vamos falar sobre essa série também. Acho que é isso, acabou o vídeo, não tem mais nada a dizer. Esses são os livros, falei um monte de livro diferente. Falamos de terror, falamos de romance, thriller, ficção científica, né? Um pouquinho, Tempo Estranho, tem uma pegada de ficção científica também. E acho que ficou legal, né? Pra gente bater um papo, falar um pouquinho de livro, das nossas leituras. Eu quero saber de você também, além do seu interesse em saber sobre as minhas opiniões da série, quero que você fale aí embaixo o que você está lendo nesse momento. Se tá gostando da sua leitura, me indica o livro que você está lendo, deixa aí nos comentários, vamos conversar, que o vídeo de hoje é pra isso, pra gente bater um papinho sobre as nossas leituras atuais e o que a gente vai ler ainda pela frente, porque é isso que a gente gosta, falar de livro, né, amor? Tem algo a dizer, amor? Vlog de leitura sai em breve. É isso aí, vamos fazer o nosso vloguinho de leitura, espero que vocês queiram. Quem gosta de vlog, faremos um aí pra soltar num dominguinho, pra alegrar a semana de vocês, beleza? Deixem aí nos comentários as suas opiniões, se inscrevam no canal, e é isso, né, amor? Até semana que vem, tchau, tchau!